Olá, graça e paz, minhas irmãs. Eu sou Heró e aqui nós estamos para refletir um pouco sobre o tema proposto esse mês. Se perecer, pereci, com base em Esther 4:16. Na peça antiga, o povo hebreu, apesar de viver no exílio, vivia relativamente seguro. Mas embaixo desse véu de paz tinha uma trama terrível que inflamou o coração de Amã, um homem mau que era oficial na corte do rei. Esse homem arquitetou um plano contra os hebreus e para tal fim ele foi ao rei. Só que ele não contava com a intervenção de uma jovem e inexperiente rainha chamada Esther e também do seu tio, o judeu chamado Mordecai, que era um homem temente a Deus. Então Esther foi uma grande mulher. Ela conquistou o coração do rei da Pérsia e salvou o seu povo da morte. Foi abençoada por Deus com muitas virtudes que a tornaram uma mulher singular. Era bonita, amável, sábia, corajosa e temente a Deus. E Deus deu sabedoria para Esther para que ela agisse da melhor maneira possível para salvar o seu povo. E Esther sabiamente ouviu os conselhos do seu tio e ela não agiu precipitadamente. E quando ela soube daquele plano maquiavélico de Amã, ela organizou 2 banquetes para ganhar o favor do rei e escolheu as suas palavras com muito cuidado, conforme diz o capítulo 7, de 1 a 2. E graças a essa sabedoria dada por Deus, Esther salvou todos os judeus ali no Império Persa. Então, corajosamente, Esther salvou seu povo. Porque entrar nos aposentos do rei sem ser chamado era crime que podia ser punido com a morte. E para completar, o rei tinha aprovado o plano de Amã, porque ele não sabia que Esther também era judia. Ou seja, se ela sobrevivesse naquele encontro do rei, porque ela desobedeceu, ela poderia ser morta juntamente com todos os outros judeus. Só que depois de 3 dias de jejum, Esther ganhou coragem para falar com o rei na presença de Amã, conforme diz os versos 15 e 16. E Deus abençoou Esther por aquela coragem. E o rei foi favorável a Esther, castigou Amã com a morte e livrou os judeus. Minhas amadas, na vida nós podemos enfrentar situações difíceis, onde é perigoso fazer a coisa certa, mas se nós tivermos coragem, o Rei dos Reis nos ajudará. Esther sentiu medo, sim, porém ela jejuou e pediu ajuda ao Senhor. Da mesma forma, quando você tiver medo, pode se aproximar de Deus e Ele vai lhe dar a coragem necessária. O fato maior que identificou Esther com o povo judeu foram os 3 dias de jejum que eles fizeram juntos, e isso moveu o coração do Senhor. Como nós precisamos ter essa comunhão umas com as outras para que tenhamos comunhão com Deus. Esther era uma menina órfã, pobre, e era, além disso, judia, que era uma escrava ali naquele povo. Então, todas as forças que conspiravam contra ela, o fato de ser órfã, pobre, judia, se constituíram em instrumentos que a empurraram para o seu destino de se tornar rainha. Então lembre-se, amada, quando você estiver aflita com os golpes que o inimigo tem lhe afligido, por favor, lembre-se do que aconteceu com Esther. Eu não sei quantos inimigos você tem enfrentado, eu não sei contra quem você tem lutado, mas eu quero dizer que não importa que tipo de provação ou quais os traumas que você já enfrentou ou está enfrentando. Deus pode usar todas estas coisas, que são fraquezas, como um convite à grandeza, porque nós servimos a um Deus que diz: a minha graça te basta. Ao Deus de Moisés o gago, ao Deus de Davi o adúltero, ao Deus de José o sonhador, ao Deus de Elias o medroso e ao Deus de Esther a órfã pobre. Esther não nasceu numa família nobre, não frequentou boas escolas, mas esses reveses se tornaram uma plataforma
sobre a qual ela se apoiou a fim de produzir livramento para a nação judaica. Porque Esther entendeu que existem batalhas que só poderão ser vencidas com oração coletiva, perseverante e com jejum. Quando confiamos em Deus e lhe obedecemos, o mal que foi planejado contra nós será arruinado e o Senhor nos dará a vitória final. Aleluia. Amada, assuma o seu lugar de Débora, assim como Esther fez. Não desista dos seus sonhos. Levante-se e desperte para um novo tempo determinado pelo Senhor. Amém.